Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal Disciplina Financeira. E olha, hoje a gente vai falar sobre um assunto que afeta 60 milhões de pessoas. Eu não sei se já chegou até você esse problema, mas eu já passei por ele. Eu acho que vale a pena a gente comentar. É endividamento, né? Então eu acredito muito fortemente que quando você está no momento de endividamento, isso afeta em geral tudo que você faz. Eu não sei, mas tira o nosso sono, essa é a verdade. E para a gente poder falar sobre isso, eu quero contar um pouco da minha história. Há 5 anos eu falo sobre educação financeira e o motivo principal que eu comecei a falar sobre educação financeira foi por um problema com o endividamento que eu passei ali no meados de 2015. E isso realmente me transformou, de certa forma, para eu olhar com mais cuidado para esse cenário. E aí a gente olha que muitas das vezes o que vai afetar e o que afetou o seu comportamento com o dinheiro são os comportamentos que você tem. Então, o primeiro passo que a gente precisa falar, antes da gente falar efetivamente o que você precisa fazer, eu quero te falar o que você precisa se tornar antes que você coloque tudo em prática sobre esse problema. Beleza? Vambora? Olha, quando a gente fala de endividamento, o nosso comportamento fala muito pela forma que a gente trata o nosso dinheiro. Primeiro eu quero deixar bem claro para você que o dinheiro ele é um péssimo servo e um ótimo escravo. Você precisa colocar ele no lugar devido que ele precisa ser. Ele jamais pode tomar uma forma dentro do seu relacionamento com ele que ele seja maior do que o seu propósito. Mas aqui o que eu quero te falar é que a troca de mentalidade ela é tão importante como a forma que você faz uma compra, como você paga uma conta, como você gerencia o seu dinheiro. O comportamento que vai ditar a forma que você enxerga e que você de fato faz o que faz com o dinheiro. Vou exemplificar aqui para você. Muitas das vezes a gente tem uma mentalidade que o dinheiro é ruim, que o dinheiro não é bom, que o dinheiro traz o mal, mas quando na verdade a gente que é o holofote para esse dinheiro que vem para a gente. Então tudo está relacionado a como a gente trata o dinheiro que tem. E se você está no momento de endividamento, é claro que aqui a gente pode usar diversas questões que possam ter te levado a isso. E cabe a você saber a que ponto e em que ponto isso aconteceu. Porque, inevitavelmente, quando isso aconteceu, foi um comportamento que você teve. E não adianta simplesmente você ganhar mais dinheiro. Possa ter algumas pessoas que discordem comigo sobre isso, mas está tudo bem, não tem problema. A minha verdade jamais será absoluta. Mas eu quero te falar que ter mais dinheiro não será o grande solucionador do seu problema, se você está endividado. Porque não importa quanto você tem, a sua capacidade de gerenciar esse dinheiro é que vai te dar a direção correta para ele. Muitas das vezes a gente precisa de um pouco mais de verba, mais dinheiro para ajudar numa situação. Mas se a sua mentalidade ainda não estiver trocada, desculpa, nada disso vai funcionar. E olha, então feito esse comentário, falado sobre endividamento, sobre comportamento com dinheiro, eu quero entrar com você agora em 4 passos bem importantes e simples para você que vive no momento endividado. Assim como 60 milhões de brasileiros hoje, eu acredito que isso vai te ajudar bastante. O primeiro passo que a gente precisa saber é saiba o tamanho do seu gigante. Como assim? Olha, você precisa saber qual o tamanho do problema que você vai enfrentar. Porque pensa comigo, se você vai entrar numa guerra, você não pode entrar numa guerra sem saber que ferramentas você vai carregar para essa guerra. Assim é quando a gente está falando de comportamento para pagamento de dívida. Se você não sabe qual o tamanho da sua dívida, para quem você deve, o quanto você deve e qual é a taxa de juros que provavelmente você paga, cara, nenhuma ferramenta será possível para te ajudar nisso. Então eu quero que primeiramente você faça isso agora. Você olha para quem você deve, o quanto você deve e qual é a taxa de juros que você paga para cada dívida. Beleza? Feito isso, você já sabe o quanto que você deve e agora você vai fazer o quê? Começar a pagar sua dívida? Provavelmente não. Você precisa fazer um diagnóstico financeiro. Você precisa entender sobre as suas receitas e despesas. Pensa comigo, você quer emagrecer, né? Que isso é muito comum. Cara, você não vai tentar emagrecer sem pelo menos você ir no nutricionista. Não possa ser que não dê resultado, mas você precisa entender como é que está o seu corpo, quantas calorias você pode ingerir, quantas calorias você gasta por dia, qual alimento que você vai comer, enfim. Você precisa de um diagnóstico, para que aí sim você possa ir no supermercado, fazer as compras essenciais para essa alimentação saudável que você está fazendo. Assim também é com seu dinheiro. Você não pode querer começar a pagar uma dívida se você não sabe quanto sobra ou como é que está o teu orçamento. Então, para fazer esse diagnóstico,
Eu vou falar muito rapidamente de como é que você deve fazer isso, mas vou deixar um link aqui embaixo onde você pode baixar uma planilha bem simples, um PDF na verdade, que vai te auxiliar a fazer esse controle. Primeira coisa que você precisa saber é entender seu estilo de vida, quanto você gasta. E o que você vai fazer é separar as suas despesas de essenciais e não essenciais. Mas como é que você pode saber isso? Simples. Uma linha que divide essencial e não essencial é: se você tiver, você vai morrer? Pensa comigo. Vamos falar sobre alimentação. Vou dar um exemplo aqui. Se você não se alimentar, de fato, se você tiver na ideia de perder peso, talvez isso te ajude. Mas normal, se você não se alimentar, você em determinado tempo, você pode vir a morrer. Essa, né? Sem inventar qualquer palavra. Não comeu, morreu. Essa é a realidade. Mas, então beleza, isso então se torna essencial. Não é que você vai gastar todo o seu dinheiro com comida. Só quero que você entenda o conceito de essencial e não essencial. Então, a alimentação, a gente está aí essencial. Como, por exemplo, o seu aluguel ou a prestação da sua casa, a sua conta de luz, são despesas essenciais que você precisa ter. Agora, Netflix. Eu sei, tem opiniões contrárias a mim aqui, na minha própria casa isso acontece, mas se você está no momento de endividamento, me desculpa, você precisa ser firme com você mesmo. E de verdade, seja firme, você aguenta. Beleza? Então, se você está no momento de endividamento, coloca uma linha aqui. Cara, Netflix, se você não tiver por um tempo, na boa, você não vai morrer. Então pensa, um parêntese aqui. Sacrifícios são necessários para que você alcance um objetivo futuro. Sacrifícios são necessários para que você alcance um objetivo futuro. Beleza? Então a segunda regra é: faça um planejamento financeiro para que aí você saiba quanto que vai sobrar para você pagar aquela tua dívida. Beleza? Agora que você sabe quanto você vai pagar, você pode se pensar: nossa, eu tenho aqui algumas dívidas e eu não sei por onde que eu começo. Então eu vou te ensinar uma regra bem simples, que é a regra do tamo junto. Taxa máxima de juros. Está aqui na descrição. Então quero que você faça agora e olhe, lembra do primeiro passo que você separou para quem você deve, o quanto você deve e a maior taxa de juros que você paga? Então aqui você vai separar qual é a dívida que você tem que tem a maior taxa de juros. E é por ela que você vai começar a fazer o pagamento. Beleza? Então já falamos aqui da primeira, segunda e terceira regra. E a quarta regra é a mais importante de todo esse processo. Então, se você não anotou, não escreveu, não mentalizou e não começou a colocar em prática as 3 regras anteriores, pausa esse vídeo agora, volta lá e depois você vem aqui. Beleza? Espero que tenha feito isso. A quarta regra ela é bem simples. Coloque em prática tudo o que você viu nesse vídeo. Eu chamo de operação faca na caveira, porque olha, se você está aqui hoje, se você está vendo esse vídeo hoje, é porque de fato você está endividado e você não fez o que tinha que ser feito para que você saísse dessa situação. Então a primeira coisa que você vai fazer agora é coloque em prática tudo o que você está ouvindo nesse momento. Coloque em prática. Operação faca na caveira. E de verdade, você vai aguentar, você precisa, porque a pior coisa para o endividado é ele entender que ele tem uma dívida e ele se confortar com essa dívida. Você não pode viver dessa forma. Ser um gerenciador de dívida vai transformar em cada dia mais a sua vida em uma vida miserável. Beleza? Então eu espero que você goste desses passos. Aproveita, manda aqui, copia esse link que está aqui embaixo, manda para toda a sua família, para quem está endividado, para que ele possa, com esses simples 4 passos, conseguir sair das dívidas. Se você gostou, curtiu, curte aqui esse vídeo, clica aqui nesse sino, em tudo aqui do canal para você receber os vídeos e até o próximo vídeo. Vambora!